Olá, boa noite. Olá, professora. A professora Alzira já entrou. Estamos aqui aguardando. Olá, boa noite. Estamos dando início a mais uma live da ação Descomplica TCC em sua casa. Certo? O projeto Descomplica TCC é um projeto de extensão do Departamento de Ciência da Informação da UFPB, coordenado pela professora Alzira Carla. Eu sou Febrânia Fernandes, sou colaboradora bolsista do projeto e nesse mês de junho estarei junto com a colaboradora Joana Ferreira com vocês aqui no Descomplica TCC em sua casa. A professora Alzira, nossa coordenadora, ela assiste e organiza as ações do projeto, certo? E eu serei a mediadora hoje da live, cuja temática é sobre plágio acadêmico e direito autoral. Acho que o nosso convidado já entrou. Vou verificar aqui. Verificando se nosso convidado Eric entrou. Eric. Aguardando um pouco para iniciar. Olá, vejo que muitos já estão aqui, a professora Alzira já está. Joana, boa noite, Joana. Thalita. Aqui. Vou convidar agora. Aguardando. Aqui eles. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é advogado, é sócio do escritório Guerra e Medeiros Advocacia, é graduando em Economia pela UFPB e é colaborador do Descomplica TCC desde 2019, não é isso? Eric Cleston Medeiros. Seja muito bem-vindo, eu Exatamente. tê-lo aqui conosco. Boa noite, a honra é toda minha. É um prazer estar aqui junto com vocês, falando sobre um tema tão importante. Eu acho que é um tema que merece muita atenção, principalmente para aqueles alunos que estão fazendo um trabalho acadêmico, seja no início da graduação ou mesmo no fim, na elaboração da monografia. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer bastante dúvidas do pessoal aí. Isso, com certeza. Vai ser muito proveitosa a nossa conversa. E de antemão, eu já aviso que as lives estão um pouco instáveis, então se por acaso acontecer algum problema e tivermos que encerrar, nós estaremos retomando, certo? E que se a conversa perdurar, por mais tempo, e também tivermos que encerrar por virtude do tempo, nós vamos voltar para concluir, então continue conosco, nos acompanhe. E já convido a todos que deixem nos comentários as suas dúvidas, que nós iremos responder durante a live. E como o Eric, como o doutor Medeiros já muito pontuou bem a live sobre plágio acadêmico e direito autoral, um assunto muito importante para quem está elaborando o TCC. Então, vamos descomplicar, não é isso? Vamos iniciar, então, falando o que é o direito autoral, certo? O direito autoral é um conceito bastante simples. O direito autoral ele surge como a obra do intelecto, uma criação do espírito. Nós sabemos que o humano ele tem a criatividade, ele tem a inventividade, ele pode produzir e inovar. Então, o direito autoral surge justamente para a proteção desse direito. Ali na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 27 da Constituição, nós temos a conceituação do que se protege o direito do autor. O direito do autor, exclusivamente, a utilização, a publicação, reprodução de sua obra, inclusive gerando o direito hereditário, ou seja, o direito de herança. E aí, nós temos a complementação desse conceito de direito do autor na Lei nº 9.610, que seria popularmente conhecida como LDA, Lei de Direitos Autorais. Essa lei número 9.610 de 98, ela trata sobre os direitos autorais, certo? E o que lhes são conexos, os direitos de herança, de reprodução, de utilização dessa obra. Então, o conceito de autor, ele abrange simplesmente os direitos que a pessoa que produz uma obra intelectual tem sobre aquela obra. Basicamente isso. Certo, muito bem.
Justamente, muito claro, professor. Vemos aqui muitos colaboradores entrando, dando boa noite, parabenizando pela iniciativa. O tema é excelente. A Joana, ela fala sobre essa temática, é fantástica, muito necessária esse diálogo. Né? Temos aqui acenos, muitos acenos. A professora Fabiana também está conosco, colaboradora do Descomplica. Boa noite a todos que estão chegando agora, né? Já iniciamos a nossa live e vamos continuar. Então, né? Abordamos agora o que é o direito autoral e falar o que é o plágio também é fundamental, não é mesmo? Exatamente. Gostaria, antes de iniciar o tema plágio, dar as boas-vindas ao meu sócio, Rodolfo Guerra, que está assistindo a nossa live. Seja muito bem-vindo. Ele é sócio do escritório Guerra e Medeiros Advocacia. É um prazer tê-lo aqui conosco, certo? Também temos a presença da auditora do Tribunal de Contas, doutora Zaira Guerra. Um prazer estar aqui com a senhora, né, nessa live. Seja bem-vinda. Gostaria de falar o que é plágio. Então, o que quer dizer plágio? Então, plágio é um termo criado aí utilizado pela doutrina, que fala sobre a violação do direito autoral. O termo plágio em si, ele não está presente aí na lei de direito autoral, nem muito menos no Código Penal ou no Código Civil, certo? Para a lei de direito autoral, o plágio é contrafação, ou seja, uma reprodução não autorizada. O plágio em si é um termo trazido pela doutrina, aceito nos tribunais, que fala sobre a utilização da obra de outra pessoa como se sua fosse. Ou seja, sem a devida menção do outro autor. Por exemplo, eu, enquanto acadêmico, resolvo, em determinado momento, para apresentar um trabalho, a minha disciplina, copiar e colar, fazer um Ctrl+C de um determinado conteúdo que eu consegui na internet. Então, a partir desse conteúdo que eu consegui na internet, eu vou lá, coloco, mas eu não faço a menção de onde aquele conteúdo foi retirado, ou de quem é o autor daquele conteúdo, e apresento ao meu professor aquele conteúdo como sendo meu. Isso constitui o plágio. A utilização da obra de outra pessoa sem a devida menção e como se meu fosse, certo? Uma cópia servil. Digamos assim, uma cópia chula. Alguém que se utiliza chulamente da obra de outra pessoa como se sua fosse. Isso, justamente. Né? Inclusive, usar imagem, né? Você também coloca uma imagem, né? Coloca um quadro, um gráfico, que não foi você que fez, que você retirou de algum trabalho, isso também né? Só lembrando. Aqui muitas... Exatamente. E aí a gente entra na matéria do que seriam as obras protegidas pelo direito autoral, que vai muito além do simples texto, muito além de um trabalho acadêmico. Isso aí pode se estender para toda e qualquer obra do intelecto humano. Isso, justamente. Já podemos entrar agora, né, falando isso. O que o direito autoral protege, né? Quais são essas obras? Toda e qualquer obra do intelecto humano que tenha surgido do intelecto humano de forma artística, ou seja, aquelas criações do espírito são protegidas pelo direito autoral. E aí é importante salientar que essa conceituação de obra, ela não é exaustiva. Nós chamamos no direito, nós chamamos de rol exemplificativo. Ou seja, a lei de direito autoral vai trazer uma série de pontuações do que seria protegido pelo direito autoral. Mas não necessariamente só se protege o que está previsto ali na lei de direito autoral. Então, Eric Clapton, como é que eu posso identificar o que seria uma obra protegida pelo direito autoral? Se ela é uma criação do espírito, se ela faz parte da inventividade humana e ela seja uma obra artística, intelectual. Aí eu tenho que fazer uma breve distinção com relação às obras utilitárias, que seriam, digamos, as obras... Então, quando eu falo de direito autoral, eu estou falando aí de obras intelectuais e artísticas. E quando eu falo de obras de próprio industrial, eu falo de obras utilitárias. Então, o que seriam obras artísticas e provenientes do espírito humano? Seriam os poemas, os artigos, seriam as fotos, as ilustrações, as pinturas, as gravuras, as músicas. E aí é importante a gente, a partir desse momento, fazer uma clara distinção do que seria, então, protegido pelo direito autoral e não.
O direito autoral ele protege essas obras porque elas já foram criadas. Então, é necessário aí que essa obra esteja materializada. Enquanto ela está no plano das ideias, ela não é protegida pelo direito autoral. Por quê? Porque se visa com o direito autoral também incentivar a criação, incentivar a produção artística e científica. Então, se eu tenho uma ideia, eu tenho que concretizar aquela ideia, mesmo que em uma superfície não tangível, mesmo que um objeto não tangível, eu falo, é algo concreto. Como, por exemplo, um livro. Um livro é concreto. Então, eu sei que eu posso tocar, eu sinto ele. Mas não necessariamente o direito autoral vai proteger só o que é tangível. Ele também pode proteger aquilo que é intangível, como, por exemplo, uma música, uma encenação teatral. Ele pode proteger um filme que esteja sendo transmitido pela televisão. Então, ele protege tudo aquilo que é obra do intelecto, mesmo tangível ou não. No entanto, a gente tem que salientar que ser intangível não quer dizer estar no plano das ideias. O plano das ideias é aquilo que ainda está na minha mente, mas não foi concretizado. Olha só, eu tenho uma ideia de fazer um filme. Eu tive uma ideia. Mas essa ideia ela não constitui uma obra, é só uma ideia que está na minha cabeça. Eu nunca fiz um roteiro, eu nunca cheguei a gravar, então ela ainda não está sendo protegida pelo direito autoral. Mas a partir do momento que eu coloco aquela minha obra concretizada em algum momento, em um roteiro ou em um filme, em uma gravação, ela passa a ser protegida pelo direito autoral. E aí a gente pode fazer também a distinção do que pode ser aí o que seriam então os direitos do autor, do coautor e o que seria uma obra coletiva. Nós temos no direito autoral também a distinção da possibilidade de ter vários autores. Veja só, algumas obras elas não são feitas individualmente. É tanto que quando a gente assiste um filme, a gente lê alguns livros de determinadas matérias, são vários autores, vários cientistas que juntos constroem uma obra. E é muito importante a gente ter essa distinção entre o que seria uma obra individual e uma obra coletiva. Porque o direito autoral ele pode ser compartilhado entre mais de uma pessoa. E aí o que acontece? Por exemplo, eu vou mostrar o exemplo de um livro aqui. Eu vou só virar a câmera um pedacinho, só um minuto. Certo. Nós temos aqui, ó, nesse livro que eu mostrei há pouco, você pode perceber que eu tenho diversos autores. Então, esse tipo de obra é uma obra coletiva. E aí eu tenho a proteção dessa obra para todos esses autores aqui presentes. Certo? Todos eles são coautores desta obra. Mas aí eu tenho que fazer uma distinção. Existem obras que são divisíveis e que são indivisíveis. Vamos aqui a um exemplo. Essa obra aqui, a cada capítulo, eu tenho uma menção. Quem seria a autora daquele capítulo. Então, eu consigo, nesse tipo de obra que eu mostrei para vocês agora, de cada capítulo. Então, o direito autoral vai proteger individualmente aquele capítulo, dando direito ao autor de separar aquela obra e proteger os seus direitos individualmente, inclusive na publicação e utilização daquela obra. Mas, coletivamente, em obra quanto um conjunto, ela é para o organizador. Então, eu posso também ter o organizador, o coordenador de uma obra. E aí também existem as obras indivisíveis. As obras indivisíveis são elas feitas por mais de um autor. Eu protejo o direito de todos, mas que eu não posso separar o direito separar aquela obra e distinguir quem fez cada parte. Então, essa obra ela será protegida como um todo, igualmente, para os dois autores. Certo? E aí eu vou mostrar outro tipo de obra para que fique claro para vocês. Ok. Nós temos aqui A Era das Revoluções, um livro de história, certo? E aí nós podemos observar aqui que eu tenho dois autores, Anderson Dell e Tito Bassan. No entanto, quando eu vou dar uma olhada em cada capítulo dessa obra, eu não consigo identificar quem está fazendo aquele capítulo. Se é André Bassan, se é André Dell ou Tito Bassan. Dessa forma, essa obra constitui uma obra indivisível. Portanto, os direitos
autorais vai proteger a obra como um todo. Ou seja, aquela obra ela não pode ser publicada individualmente por um autor de determinado capítulo, porque eu não consigo distinguir quem escreveu aquele capítulo, a não ser que tenha autorização dos dois. Isso. E aí, para complementar um pouquinho essa questão da ideia, o que seria mais ou menos essa ideia, o plano das ideias? Vamos dizer que determinado autor teve a intenção de fazer um filme falando sobre uma guerra nas estrelas. Nada impede que determinado outro autor tenha a mesma ideia de fazer um filme que trate sobre uma guerra nas estrelas. Contanto que ele se utilize do título, do roteiro do outro autor, não copie o título, o roteiro do outro autor, e não copie as imagens e frases ditas pelo outro autor. Ou seja, ele pode fazer uma ideia semelhante, parecida, mas que não esteja, mas que siga aquela ideia, mas que não esteja semelhante à do outro autor. Isso, justamente. Temos aqui muita interação no chat, né? O Descomplica com seguidores internacionais. Carolina, muito obrigada, mandando um saludo da Itália, Lila da Argentina, professora Fabiana, dizendo muito esclarecedora essa live, muitos presentes, me desculpe qualquer ausência de nome. Joana, falando, muito boa explicação sobre que tipo de produção é protegida pelo direito autoral. Percebemos que é muito além de documentos impressos. Isso, justamente. Então, muito obrigada a todos. E vamos, então, continuar. Doutor Medeiros, você poderia nos citar alguns casos famosos, né, de plágio, né, e suas repercussões? Sim, existem diversos casos famosos de plágio aí. Um caso muito famoso seria do filme Aquarela, da novela Aquarela do Brasil, que era uma novela transmitida pela Globo, e aí uma pessoa que tinha feito uma obra parecida com aquela da Aquarela do Brasil, resolveu processar a editora Globo pela publicação da obra, pela feitura da novela e tudo mais. E aí o Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu por não condenar a pessoa em violação do direito autoral, em plágio. Por quê? Porque a novela, apesar de parecida com a outra, com a obra da autora da ação, elas não eram semelhantes. Ou seja, não havia uma cópia, mas sim a utilização da ideia. E aí é importante a gente citar que o direito autoral ele não pune quem parafraseia ou quem faz paródia de outra obra. Contanto que se apropria de uma ideia, contanto que se respeite aquela obra original, que haja o respeito àquela obra original e que não seja uma cópia servil. Então, por exemplo, eu posso fazer uma novela sobre a escrava Isaura, certo? Existe uma novela sobre a escrava Isaura, mas eu posso fazer uma novela semelhante que trate da história de uma escrava e tudo mais, contanto que eu respeite e não faça uma cópia igual, nos mesmos termos daquela outra novela. Então, há a ideia, e essa ideia ela pode ser utilizada. Certo? E aí, caso eu queira utilizar um trecho de determinada obra, eu tenho a obrigação de citar aquela obra, de mostrar que aquela obra foi feita por outra pessoa. Outro caso muito interessante, muito importante a gente citar, é o caso de um professor da USP, que resolveu usar ilustrações de trabalhos que ele havia participado, mas que ele não era autor direto, usou ilustrações de trabalhos antigos na sua tese de doutorado. E o que foi que aconteceu com esse professor? Ele foi condenado por plágio, certo? E ele acabou sendo exonerado do seu cargo de professor na USP. Então, o tribunal entende que mesmo que seja um trecho, se eu não fiz aquele trecho, se ele não é uma paráfrase, se ele não é uma paródia, se eu não faço uma menção daquele trecho de obra que eu estou utilizando, eu estou incorrendo em plágio, eu estou fazendo uma violação ao direito autoral. Isso, justamente. Um outro exemplo, né, que eu poderia trazer aqui para vocês é um internacional, né? Esse caso aconteceu na Alemanha, foi em 2013, onde a ministra da Educação, naquele momento,
ela renunciou, né, do seu cargo depois de ter tido o seu título de doutora anulado, né, pela universidade. A universidade ela fez, né, uma verificação interna, constatou o plágio na tese e ela perdeu o título de doutora. Né? É outra consequência do plágio, não é isso? Exatamente. Então, E aí né, é muito interessante é muito interessante esse caso, porque o plágio ele é tanto um ato ilícito civilmente quanto penalmente. Então pode haver uma punição civil e penal. E nesse caso, a ativa, que nós podemos adentrar um pouquinho posteriormente, mas no caso ela utilizou de plágio na sua obra, na sua tese de doutorado, não é isso? Então, isso. aquela tese, para todos os fins acadêmicos, ela é nula, porque ela não seguiu as normas acadêmicas. Então, ela pode, inclusive, perder a tese de doutorado. Por quê? Porque se reprova a tese dela, então ela chega a perder o doutorado. Da mesma forma, pode acontecer com quem comete o plágio durante a sua dissertação de mestrado. Por exemplo, eu faço uma dissertação de mestrado e aí, naquela minha dissertação de mestrado, eu não mencionei um determinado trecho que eu deveria ter feito uma menção ao seu autor original. Eu não fiz a devida citação, não fiz a referência daquele trecho. Então, a minha dissertação de mestrado, ela pode ser reprovada e aí eu perco o meu título de mestre. Ou, da mesma forma, pode acontecer com o bacharel, que faz no seu trabalho de conclusão de curso, no seu TCC, monografia ou artigo, ele resolve fazer um plágio, comete um plágio na sua dissertação e aí ele vai perder o seu diploma de graduação, ele vai perder o seu diploma de conclusão de curso. Isso. Ó, Joana, ela faz um comentário referente às ideias, né? A questão das ideias. Ela parece muito com o que discutimos em outras lives. A professora Lucineide falou sobre temas batidos, né? Esclarecendo que a mesma proposta pode ser tratada sob diversas perspectivas. Isso, muito Exatamente, bem pontuado, Joana. exatamente. Temos aqui A liberdade Verônica de criação. Cavalcante. Tem uma pergunta muito importante aqui, que seria sobre a porcentagem de uma obra. Qual porcentagem de uma obra eu posso citar? Então, você é livre para, se quiser, citar, inclusive, uma obra inteira. Isso. Não é recomendado, apesar de não ser recomendado academicamente, eu ter que citar uma obra inteira de um autor, porque se visa ali a reflexão de quem está fazendo a obra, e aí eu falo academicamente e não legalmente. Mas se você fizer a citação, se você fizer o referencial devidamente da obra, você pode, inclusive, citar todos os parágrafos daquela obra. Eu posso citar todas as imagens, todas as ilustrações que tem. Alguns trabalhos acadêmicos se fazem exclusivamente um estudo aprofundado de determinada obra. E, porventura, isso pode incorrer na citação completa da obra. Contanto que seja feita a citação e seja... Temos aqui uma seguidora que ela pergunta, por favor, mencione o número da lei. Né? Ela pede para mencionarmos o número da lei. A lei de direitos autorais, né? É a lei 9.610, não é isso? Isso, a lei número 9.610 de 98, que trata sobre os direitos autorais. Há também previsão legal na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso então, né, 27 vamos falar um pouco agora sobre Constituição. as consequências, né, da violação do direito autoral. Já adiantamos algumas, né, na esfera administrativa. Vamos agora falar um pouco sobre as outras, né, a cíveis e a penal, as penais. Isso, exatamente. E aí a gente entra num tema extremamente importante, que são as consequências. A gente está num mundo extremamente globalizado, digitalizado, nós temos acesso muito rápido, as pessoas conseguem ter um acesso muito grande por deixar passar batido, às vezes em algum trabalho acadêmico. E aí é sempre importante salientar que é uma obrigação de quem está fazendo um trabalho científico ter a cautela de reconhecer
daquelas citações que ele está querendo fazer, daquele material que ele está colocando no seu trabalho. Então, existem implicações Eric, você na me seara escuta? civil. Travou um pouco aqui para mim. Eu não sei se para você está normal. Me escuta, Eric? Olá. Está travando um pouco. Eric saiu, está travando um pouco para ele. Vamos esperar ele voltar, né? Então, agradeço a todos que estão aqui. Infelizmente, não estou conseguindo acompanhar muitos comentários, mas aqui Eric voltou, vamos inserir novamente ele. Vou chamá-lo. Estou aguardando, ele está entrando. Alô? Olá, voltamos. Olá, perdão, pessoal, pelo problema de conexão. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, consigo. Está bem agora. Estava travando um pouco, realmente. Agora está bem. Pronto. Nós tínhamos parado nas implicações que podem incorrer o plágio, não é isso? Isso. E aí são as implicações civis, certo? As primeiras implicações civis, que seriam os deveres de indenizar materialmente, patrimonialmente, a pessoa que está sendo vítima do plágio, o autor da obra, como também moralmente. Existem as implicações penais e as implicações administrativas. Dentre as implicações civis, nós podemos citar a indenização por danos materiais e a indenização por danos materiais, como mais importantes. A indenização por danos, a indenização no âmbito do direito autoral, ela é muito interessante, que vale a pena ser citada, que é a busca de que ela seja interpretada a beneficiar o autor da obra. Então, geralmente no direito civil, quando se vai medir o valor da indenização por dano moral, o juiz vai fazer uma interpretação lá que busque simplesmente ressarcir o abalo moral sofrido pela vítima, certo? Mas na questão no dano moral, existe uma interpretação mais abrangente com relação a essa indenização. É muito importante que as pessoas tenham consciência disso, que o dano moral, que a violação do dano moral, ela é passível de indenização. E aí essa indenização, ela tanto pode ser moral, quanto ela pode ser na esfera patrimonial. E na esfera patrimonial, ela pode ser, inclusive, aquilo que o autor deixou de ganhar, o ressarcimento, o valor que foi feito da venda, certo? E a porcentagem que ele deveria ter ganho pelo seu direito autoral, na publicação daquela obra. O autor pode, inclusive, pedir que se destruam as obras que foram reproduzidas indevidamente. Ele pode, inclusive, pedir a destruição, o recolhimento. Ele pode, inclusive, pedir a destruição do maquinário que foi utilizado para reproduzir aquela obra indevidamente. Certo? E aí as consequências, elas são bem amplas. O importante saber é que vai se fazer todo o possível para reparar os danos sofridos pelo autor, certo? Na esfera penal, existe um artigo específico, seria o artigo 184 do Código Penal, que trata sobre a violação dos direitos autorais. O tipo penal é violar direito do autor. E aí é importante a complementação da obra da lei 9.610 de 98. É o que nós no direito chamamos de norma penal em branco. Então, para entender os efeitos da condenação por direito autoral na esfera penal, é importante a gente saber que eu preciso entender a lei de direito autoral. Então, se eu tenho um Código Penal que trata sobre a violação do direito autoral, eu também tenho que entender a norma de direito autoral, lei número 9.610. E aí,
a gente tem que entender que isso inclui, inclusive, um pequeno trecho. Vamos dizer que um determinado aluno, ele resolve copiar uma frase de um determinado autor no seu trabalho e esquece de fazer a citação, nem fazer a referência, ou faz de maneira dolosa, querendo se apropriar daquela ideia. E aí ele vai responder penalmente, porque mesmo um pequeno trecho, e aí é importante a gente entender isso, mesmo um pequeno trecho, uma frase que ela seja exclusiva daquele autor, ela pode caracterizar o plágio. Frase, uma palavra, um trecho, por menor que seja, uma pequena ilustração, ela caracteriza o plágio. E aí eu tenho implicações civis e penais para aquela violação de direito autoral, certo? E as implicações administrativas. Essas implicações administrativas, elas não são engessadas, elas dependem do âmbito administrativo em que aquele plágio é cometido. Digamos que um aluno resolve cometer um plágio no seu trabalho acadêmico, na sua monografia. Aquilo pode implicar na sua reprovação, certo? Como também pode, inclusive, implicar na perda da sua matrícula. E aí vai depender das normas daquela universidade, do que o conselho vai decidir com relação àquele plágio cometido pelo aluno. Ou como, por exemplo, o caso que Febrânia citou, a ministra que acabou pedindo a exoneração do cargo, ou não sei se foi ela que pediu, ou se ou ela foi exonerada do cargo, ela foi demitida do cargo. Ela renunciou ao cargo, né? Ela saiu do cargo. E aí, ou o professor da USP, que perdeu o cargo de professor da universidade, ele foi exonerado, ele perdeu o cargo público dele. E aí, isso constitui uma violação. Isso são diversas as implicações para quem comete a violação do direito autoral. O professor Clésio está fazendo um comentário aí. Isso mesmo, né? Muito bem-vindo, obrigada. O professor Amorim também. O professor Amorim diz que o meu livro foi plagiado, inclusive com audiobook. Aí a professora Alzira comenta muito didáticos, esclarecimentos. E o professor Amorim professor Clésio comenta, sim, tem um site que vende um áudio do meu livro. Olha, justamente aqui, essa do professor Amorim, a professora Alzira pede para falar. Que o livro dele foi plagiado, inclusive, com um audiobook. Professor Clésio, você pode pedir uma indenização, o bloqueio desse site. Não importa se o seu livro ele é digital. Esse livro ele está protegido pelo direito autoral. Pode-se, inclusive, pedir o bloqueio desse site, a indenização por aquilo que você deixou de para a lei de direito autoral, inclusive na Constituição, pertence exclusivamente ao autor o direito em que está cometendo violação do direito autoral. O senhor pode pedir certo? E, inclusive, abrir um inquérito policial, pedir a abertura de um inquérito policial, fazer um boletim de ocorrência com relação a essa violação dos direitos autorais que o senhor está sofrendo. E aí é muito importante deixar claro que mesmo hoje com a era da internet, não tem diversas formas de se encontrar e de se punir as pessoas que estão cometendo crimes e se identificar de ocorrência, busque os seus direitos para poder cessar essa violação aos direitos autorais que ele vem sofrendo. Está travando um pouco, né? Eric, você me escuta bem? Consigo escutar. Está travando um pouco a minha imagem? Tá. Consegue ouvir? Agora sim, voltou. É justamente isso. O Instagram, ele está um pouco muito instável esses dias, né? Justamente que a professora Alzira colocou, nesse horário principalmente, né? Mas se algo não deu para ouvir, podem pedir para os nossos comentários isso, para retornarmos.
Conseguiu entender a explicação de Eric, professor? Eric? Pronto. Em que parte nós paramos, Febrani? Pronto, eu te escuto bem, pode retomar. Pronto. E aí era justamente isso. Só para fechar a questão do doutor Clésio, é que ele pode, inclusive, fazer uma denúncia no Ministério Público, fazer um boletim de ocorrência para buscar os seus direitos, né? E aí ele pode cessar essa violação ao direito autoral, inclusive pedindo bloqueio do site e tudo mais. Isso. Entendi. Aqui ele confirma que entendeu, que vai providenciar. Ok, né? Ficamos muito felizes em ajudar, em esclarecer. A Eric travou aqui para mim um pouco. Isso, professora Alzeira, muito bem explicado. Eric? Eric está, acho que deve estar um pouco de instabilidade com a conexão dele. Consegue me ouvir, Eric, bem? Eric? Ali, consegue me ouvir, Sim, Febrani? travou um Tá pouco, travando mas aí, não? já voltou. Consegue me ouvir? Estou aqui. Só um minutinho. Eu vou tentar sair e voltar, certo? Porque eu acho que tá. Senão a Está gente um não está pouco conseguindo instável. falar. Mas você consegue ouvir? Eric? Ah, então. Eric saiu, ele vai retomar vamos ver se a conexão melhora. Está muita instabilidade, né? Nesses últimos dias, as lives, principalmente nesse horário, né? Sim, Cris, muito importante essa explicação do Eric e que sirva, né, para outros casos. Se alguém está com um caso semelhante, né, pode utilizar o direito, é um direito da pessoa. Eric está aqui, vamos voltar, convidá-lo novamente. Aguardando. Estamos aguardando a conexão. Olá, voltamos. Está bem estável hoje. Tá um pouco instável. Bem, aqui na Cris dizendo que foi muito importante essa explicação, né, como exemplo do professor. Sandra, isso está sendo gravada, vamos colocar, subir, né, aproveito para dizer que estará no canal do Descomplica TCC no YouTube e também no IGTV aqui do Instagram, como a professora Alzira já informou nos comentários. E é isso, né? Então, explicada essa parte das... Deixa eu ver se tem alguma... Se eu deixei passar alguma pergunta, provavelmente, mas eu acho que a Cris tinha feito uma pergunta sobre a proteção do... Professoras que tem muitas perguntas interessantes. Aqui a Cris diz, como proteger as criações contra o plágio, né? Já abordamos algumas. Então, as obras elas já são protegidas por lei. Então, qualquer pessoa que seja autora de uma obra, ela pode reivindicar, por meio da justiça ou por meio dos procedimentos administrativos, os seus direitos autorais. Certo? Por exemplo, eu posso denunciar na Universidade Federal que um determinado aluno está fazendo plágio da minha obra. Esse procedimento ele pode ser adotado administrativamente, quanto pelas vias legais, seja entrando com ação na justiça, fazendo um boletim de ocorrência, uma denúncia no Ministério Público, para que seja feita a devida investigação. Caso essa violação de direito autoral esteja sendo feita ali, vamos dizer, por uma empresa, da mesma forma, não importa, pode ser cometida por uma pessoa física ou jurídica, e aí eu posso estar tomando as medidas cabíveis. O que é importante salientar é que para proteger a sua obra, é importante que você você concretize essa obra e deixe salvo ali, deixe meios para que você possa provar que aquela sua obra foi publicada em determinada época, foi feita em determinada época. E aí, hoje em dia, a gente tem diversos meios que podem ser feito isso, por meio do computador, por meio de um. E algo que é muito importante, existe a
possibilidade do registro da obra, não, independentemente de que tipo de obra seja, ela pode ser uma pintura, pode ser um desenho, ela pode ser um software, ela pode ser um artigo, eu posso fazer o registro dessa obra. E aí, como seria o registro dessa obra? O registro das obras intelectuais protegidas pelo direito autoral, elas são feitas por meio da Biblioteca Nacional. Existe o site da Biblioteca Nacional, você pode colocar no Google, aparece rapidinho, Biblioteca Nacional. E aí lá terão as informações que vão especificar como será feito o registro daquela obra. É importante sempre salientar que não depende do registro da obra para ver a proteção dos direitos do autor. Certo? Então, eu posso reivindicar os meus direitos autorais, independentemente de ter feito o registro da minha obra na Biblioteca Nacional. Então, eu posso fazer o registro para servir como prova. Certo? Serve como prova o registro. É bom, é importante, serve como ali uma prova quase que inquestionável de que eu sou o autor daquela obra, mas independe disso. O registro ele pode ser feito, existem diversas normas, e infelizmente a biblioteca da minha obra, mas eu não dependo dele. E aí como seria feito? Eu posso enviar a minha obra via correios, ou ir em um dos escritórios de direitos autorais da Biblioteca Nacional. Esses escritórios de direitos autorais, infelizmente, eu não tenho conhecimento de um escritório de direito autoral aqui na Paraíba, em João Pessoa, eu não conheço, mas eu sei que tem um escritório de direito autoral na Biblioteca Pública de Recife. E aí eu posso ir a Recife presencialmente e fazer o registro da minha obra. Isso, muito bem, excelente resposta. Nós temos aqui outro comentário de Joana, falando que conhece muitos sites de distribuição de PDF. Isso é muito grave, fere o direito autoral em muitos. Isso, excelente comentário, Joana, como bem pontua a professora Alzira. Temos também muitos outros comentários. Deixa eu só... Aqui, Zaira, uma seguidora. As pessoas precisam fazer valer seu direito de autor. Quem viola não pode deixar de ser punido. As providências do autor devem fazer cessar a violação. Isso, justamente, né? Por, às vezes, não tomar providências, né? E a facilidade que tem de acesso com a internet, né? As pessoas se acham no direito de se apossar daquela ideia, daquele texto, né? Como se eu fosse, e não referenciar, não citar. Né? Excelentes explicações, Emanuele fala aqui. Outro seguidor, Santiago, fale um pouco sobre autoplágio. Né? Outra coisa que é importante. Pronto, exatamente. É muito comum se falar sobre autoplágio, que é quando o autor ele pega uma ideia que já tinha sido publicada em outra obra e ele deixa de citar no seu trabalho que aquela obra já havia sido publicada, né? Como se ela fosse uma ideia nova. Nós temos, dentro do direito autoral, a possibilidade de se manter uma obra inédita. Ou seja, um autor, se ele não quiser, ele não faz a publicação de sua obra. É direito dele. Eu fiz um excelente artigo, mas eu preferi não fazer a publicação do meu artigo. É um direito seu, de manter a obra inédita. Mas após feita a obra, eu tenho que citar de onde ela foi colocada. Então, existe aí a possibilidade do autoplágio. Bom, as implicações civis aí, elas serão mitigadas, porque vai depender do interesse do próprio autor, né? Então, eu não teria como eu me processar por indenização de direito. No entanto, isso aí não exclui as implicações do direito do procedimento administrativo. Ou seja, eu posso ser alvo de um procedimento administrativo. Olha só, você deixou de citar aqui a sua própria obra e eu quero que você retifique seu trabalho. Isso pode acontecer na banca. Então, é sempre importante a gente estar atento aí a essas questões. Com relação ao direito penal, infelizmente, não fica claro no direito penal se existem consequências para quem comete autoplágio.
se fala em violar direitos de outrem quando você não tem a autorização do autor para utilizar aquela obra. Se você, como autor, está reutilizando ela, então a autorização sua é quase que tácita. Então, meio que impossibilita o prosseguimento de uma ação penal. Mas é sempre importante a gente deixar claro que, independentemente das implicações cíveis e penais, existe a possibilidade de sanções administrativas. Porque existe ali nas normas de elaboração de trabalho acadêmico, que nós falaremos posteriormente, o dever do aluno, o dever do autor de uma obra de citar, mesmo que ele seja o autor, certo? Então, se há uma obra distinta dele, é importante que ele faça a citação daquela obra. Isso, a professora Alzira diz, a dica é nunca plagiar, mesmo que a si próprio. Isso, exatamente. É isso exatamente. Aí. Nunca plágio, nunca. Nunca. A seguidora Santiago diz, autoplágio ocorre muito com artigos oriundos dos TCCs que não são citados, né? Isso. Então, vamos avançar um pouco, né? E a seguinte pergunta é, né, uma vez cometido o plágio, há como repará-lo? Então, existe a tratação daquela obra. Vamos dizer que eu fiz um plágio ali na minha obra. E aí, poxa, eu esqueci de colocar ele na referência, e o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma errata lá, cometi aquele erro e que realmente não deve, aquele trecho daquela obra não é meu, e eu posso fazer uma retratação. Exemplo, a idade de fazer uma retratação por meio da radiodifusão, por meio da televisão. Por exemplo, se eu em determinado programa de rádio cometi o plágio de outro autor, eu posso ir lá e fazer a retratação e dizer naquele canal, naquela hora, que não fui eu o autor daquela obra, que o autor daquela obra é realmente tal pessoa. No entanto, consumado o ato, nada impede que haja, por exemplo, as implicações penais e civis para quem comete o plágio. Então, é importante que isso seja feito anteriormente à publicação da obra, anteriormente à colocação daquela obra ao público. Então, eu estou fazendo um trabalho acadêmico, é importante que antes mesmo de eu publicar de eu submeter aquele meu trabalho, fazer o depósito final daquele meu trabalho, que eu faça essa retratação, certo? Aí o que acontece? Na feitura da obra, no caminho da obra, muito dificilmente haverá alguma consequência, porque aquela obra ainda não foi posta na biblioteca da universidade, por exemplo. Então, muito provavelmente aquilo ali ainda foi um erro acadêmico, um erro de produção, que pode ser corrigido. Mas nada impede que após a publicação incorram as sanções legais que culminam a quem pratica o plágio. Uhum. Isso. Então, vamos agora para um momento, né, esperado, né, que é como elaborar o trabalho acadêmico sem violar os direitos autorais, né? Vamos agora citar um pouco sobre as normas, né, que devem andar juntas na elaboração do seu TCC, não é isso? E aí essa é a parte que a gente descomplica tudo, pessoal. É a parte que eu vou mostrar a vocês que não é esse bicho de 7 cabeças. Eu disse aqui sanção civil, sanção penal, sanção administrativa. Meu Deus, eu vou fazer meu trabalho, eu vou ser preso, vão me processar e eu vou ficar louco. E não. É muito simples, é muito fácil. Apesar de toda essa proteção que os autores têm, é muito simples de você evitar o plágio. E existem aí as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí a gente cita especificamente a norma número 10.520 de 2002, que é a norma de citações, e a norma 6023 de 2018, atualizada recentemente, 2018, que trata sobre as referências. Então, esses são os mecanismos mais simples que existem de evitar o cometimento de plágio, e eles são plenamente eficazes. Porque se eu faço a menção do autor no meu trabalho acadêmico, eu já não incorri em plágio. E é muito simples. A consulta norma é extremamente importante.
Então, quais dicas, então, eu posso dar mais? Que você dê uma olhadinha em todos os referenciais teóricos que foram utilizados na sua obra, já vá guardando ali de onde você está tirando aquela ideia, de onde você está tirando aquele trecho, e aí vá dando uma olhadinha na norma, como fazer a citação daquele trecho, como fazer a referência. Caso você esteja em dúvida ainda, está achando que está muito complicado, você ainda pode voltar às lives aí de Descomplica, da professora Joana, que fala sobre citações, e da professora Vanessa, que fala sobre referências. Elas falaram de maneira, assim, extremamente simples, extremamente clara, como você fazer a citação e como você fazer a referência. E aí você pode estar aí no Instagram do Descomplica, você pode estar consultando as normas, tirando as dúvidas com a gente aqui pelo site do Descomplica ou pelo Instagram do escritório, que aí você vai com certeza evitar o plágio. E aí, caso você esteja seguindo também as regras do artigo 46 ao 48, da lei número 9.610 de 98, você não vai estar incorrendo em plágio. E aí eu falo sobre aquelas questões do métodos matemáticos. Por exemplo, como assim métodos matemáticos, Ericlésio? Vamos dizer que eu estou utilizando a fórmula de Bhaskara, aquela famosa fórmula de Bhaskara, a dor de cabeça de todo aluno do ensino médio, né? Meu Deus, eu usei a fórmula de Bhaskara no meu trabalho e não citei Bhaskara. E agora eu vou ser processado por plágio. Calma. Os métodos matemáticos, a língua gramatical, os códigos das leis, eles não são protegidos pelo direito autoral. Então, eu posso utilizá-los, certo? E aí não quer dizer que eu posso dizer que eu inventei o método de Bhaskara. Calma, que não é assim. Eu posso utilizá-lo para chegar a um resultado no meu trabalho, mas eu não posso dizer que eu sou o inventor do método de Bhaskara, certo? Porque isso aí geraria implicações. Mas eu posso livremente utilizá-los. E aí eu posso também fazer paródias, paráfrases, contanto que eu mencione o autor e não faça descrédito sua obra, certo? Se eu estou querendo fazer uma paráfrase, uma paródia, simplesmente querendo denegrir a imagem do autor, isso aí já seria uma violação aos direitos do autor. Mas métodos matemáticos, fichas em brancos, por exemplo, uma ficha em branco que eu tenho que preencher lá, elas não são protegidas pelo direito autoral, e as ideias. As ideias, elas não são protegidas pelo direito autoral. Então, eu posso me valer de uma ideia, mas fazendo um novo trabalho científico, uma nova pesquisa, fruto do meu trabalho, sem copiar o trabalho de outro autor. Uhum, isso. A professora Alzira aqui fala, né, sobre um trabalho que verifique plágio, responde o autor e o orientador, não é isso, Eric? Isso aí é muito interessante, porque o orientador, ele assina um termo. Geralmente, pelo menos isso foi o que aconteceu comigo na época da minha graduação em Direito. Eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. E aí, na época da graduação, o orientador ele assina um termo lá, se responsabilizando de que verificou aquele trabalho do seu orientando e que ali não contém nenhum plágio, que aquela obra é nova, é inédita. Certo? E aí existe sim uma responsabilização do professor. O grau dele com relação ao plágio vai depender da intensidade de participação dele, certo? Caso ele simplesmente viu lá que tinha um plágio, deixou de orientar o aluno para que ele tomasse as medidas possíveis, deixou de denunciar o fato, ele pode aí responder por prevaricação, que é quando o agente público ele deixa de tomar as medidas que ele, de ofício, deveria tomar, ou que era responsabilidade dele tomar enquanto funcionário público, ou enquanto agente da universidade, ele deixou de tomar as providências, ele pode estar respondendo aí por prevaricação. Com relação ao plágio, vai depender do grau de participação dele. Existe ali a possibilidade no Código Penal de quem adquire, inclusive, uma obra, de quem auxilia na reprodução de uma obra indevidamente, ele pode responder por plágio. E aí o professor ele pode estar sendo responsabilizado. Civilmente, o autor, caso ele perceba que o professor contribuiu, ele pode, inclusive, processar o professor, e aí vai depender da interpretação do juiz. A gente nunca sabe ele como está a cabeça do juiz, né? Mas, inclusive, o juiz pode dizer que o professor participou daquele ato e também tem o dever de indenizar o autor da obra. Então, é muito, muito bom os professores também terem a cautela de avaliar
o trabalho do seu aluno, ou avaliar as obras que eles estão publicando, o autor também tem esse dever, apesar de ser uma responsabilidade do aluno com relação ao plágio, o professor ele também pode estar auxiliando o aluno ali, para que ele também não tenha os seus problemas no futuro. Isso. Joana diz, né, tá repreendido ser preso na defesa do TCC, justamente. Já escutei muito isso, viu? Deixa isso acontecer. Elaine Cristina, né, excelentes explicações muito esclarecedoras. Parabéns pelo excelente trabalho, a seguidora Santiago. Obrigado. Olá, professora Alzira, parabéns, Eric Cleston. Professora Deise, olá, professora Deise, um abraço. Pois é, né? Então, o que fazer? Né? Muito simples. Mantenha em mãos a norma de citação, a norma de citações, a norma de referência quando você estiver fazendo o seu trabalho. Faça a leitura da lei, né? A lei não é extensa, se você quiser mais informação sobre isso. E está complicado de entender a norma, né? Você está com dificuldade, procure o seu orientador, procure o seu professor, torne a utilização das normas um hábito, né? Faça desde o início da graduação, nos trabalhos, durante o período. Cite, referencie, né? Não esqueça de fazer isso, porque quando você chegar na produção do seu TCC, já será um hábito. Então, tudo que você consultar, né, você vai referenciar, você vai citar. E, né, já deixa aqui a dica, Eric já pontuou sobre as lives que estão no canal do Descomplica TCC no YouTube. Muito esclarecedor. Joana fala sobre todos os tipos de citação, de forma bem descomplicada, né? A citação direta, a citação indireta, a citação de citação. E Vanessa, em 2 lives de referência, né? A norma é muito extensa, então nós dividimos em 2 partes. Uma primeira parte falando sobre a referência de livros, capítulos, né? De documentos que a gente tira da internet. E a segunda, de documentos jurídicos, podcasts, vídeos, esse tipo que hoje muito utilizado. Então, é muito simples para você elaborar seu TCC sem plágio, basta seguir, tá vendo esses passos, não é um bicho de 7 cabeças, e você ainda garante a ausência de plágio no seu trabalho. E assim, né, falamos muito de Exatamente. autor, E de aí eu obra, queria de deixar só autor. E aí eu queria deixar só uma dica, né? Apesar das pessoas terem um medo, é possível contratar um profissional, um especialista na revisão de trabalhos acadêmicos, para estar acompanhando o seu trabalho ali. Isso não é crime, não constitui plágio, certo? Alguém revisar o seu trabalho, e também não implica em coautoria daquela pessoa. Então, ele pode revisar lá as normas, posso contratar um professor de português para estar revisando o meu trabalho acadêmico sem nenhum problema, isso não vai incorrer em plágio, certo? Isso não é crime, é inclusive incentivado pela lei, existe lá a possibilidade, expressa na lei de direito autoral, a possibilidade de revisão do meu trabalho. E existem profissionais extremamente gabaritados, que são está orientando. Um grande exemplo aí, nós temos a professora Lucineide, a professora Vanessa, que fazem um curso, um excelente curso, que a gente até indica no Descomplica TCC, que é escrita científica de alto impacto, né? E aí vocês podem estar acompanhando a professora Lucineide, a professora Vanessa, que elas têm um trabalho incrível com relação a isso. E vocês podem estar buscando pessoas, profissionais qualificados, para estar acompanhando o seu trabalho aí durante a elaboração, certo? Isso não constitui plágio, não vai causar coautoria do seu trabalho, não vai haver perda nenhuma, certo? Uhum, isso, muito bem colocado. Temos aqui muitos comentários, parabéns, está ótima live, Cris comenta, assunto muito importante. Estamos nos minutos restantes, né, nos segundos restantes, então eu já digo aqui que iremos retomar, né, falta pouco para encerrar, certo? Vamos encerrar agora, mas retomaremos uma próxima live, então continue conosco, ok? Já peço desculpa pelas perguntas que não foram. Olá a todos, olá professora, Emanuele, Fabiana, Cris, Elaine, todos os nossos colaboradores do Descomplica TCC retornando. Eric já está aqui, eu vou inserir na conversa. José Julian, olá. Boa noite. Estamos retomando a segunda parte.
Olá, Eric. Retomando a Olá, segunda parte. novamente. Obrigada a todos que estão voltando. Rodolfo Guerra. Tivemos alguns ótimos comentários, ainda aqui consegui recuperar. Pedi para Eric falar sobre o direito de autor de trabalho com múltiplos autores. Isso. Vamos falar sobre isso. Antes, só ler aqui a professora Ilusca, ela disse que é uma questão de respeito e ética referenciar o autor original, exatamente, né? Isso, Vai exatamente. Essa além questão. de evitar o plágio, né? É o respeito e a ética pelo trabalho feito, né? Uhum. Rodolfo Guerra, doutor Eric Medeiros, sempre claro em seus ensinamentos, sim, muito didático, Obrigado. muito claro as explicações. A professora Fabiana, o Descomplica está de parabéns, o direito autoral é explicado de forma leve, parabéns, obrigada. Agradeço, Boa agradeço. noite, Santa Júlia, o colega, muito obrigada por estar aqui conosco. A professora Alzira, obrigada, Deise, né? Muito bom ter profissionais de várias áreas para colaborar com seus conhecimentos específicos. Isso. Então, vamos responder, né? Pedir aqui responder o que a professora Alzira solicitou, né? Iniciar. Estão voltando, né? Os nossos seguidores estão voltando. Então, Uhum. pedir para a Eric falar sobre o direito de autor de trabalhos com múltiplas autorias. Exatamente. E aí a gente tem, eu vou novamente mostrar uma obra aqui. Deixa eu ver, pronto. Esse livro aqui vai ficar invertido para vocês aí, mas eu creio que vai ficar claro que aqui nós temos uma pessoa que participou da coordenação do trabalho, certo? E aí uma diversidade de Uhum. autores em diversos capítulos diferentes. O que seria essa obra? Essa obra seria uma obra coletiva, em que diversos autores contribuíram para a feitura deste livro, certo? Então, este livro aqui, cada um desses autores tem direito sobre a obra, tem direito sobre a obra. Tem direito sobre a utilização, sobre a publicação dessa obra, sobre a reprodução. Então, esses autores, eles participam dessa obra. No entanto, o seu conjunto ele pertence a uma pessoa específica. Seja a editora, seja quem coordenou o projeto, essa pessoa tem o direito sobre o conjunto da obra. No entanto, vamos observar aqui que cada capítulo desta obra tem um autor em específico. Veja só, aqui está citado o autor da obra, Duda Nogueira. Este capítulo em específico, como esta obra é divisível, ele pode ser publicado apartado, a não ser que haja um contrato em distinto aí entre as partes, certo? Nada impede que ela tenha feito a cessão de direitos à editora. Caso não haja essa cessão de direitos, ela pode publicar individualmente esse capítulo dela. Ela pode publicar em apartado, certo? Uhum. E aí eu tenho outro autor. Eu tenho outros autores em cada capítulo desta obra. E esses outros autores destes capítulos também têm direitos individuais sobre aquele capítulo. Certo? Mas, no entanto, a gente tem que observar o quê? Que nas obras coletivas, nas obras com mais de um autor, existe a possibilidade da proteção, caso essa obra seja indivisível, da proteção apenas da obra só. Certo? Vamos dizer que há um organizador, mas eu não consigo distinguir dentre aqueles tantos autores quem escreveu cada parte. E aí foi aquele livro que a gente citou anteriormente, A Era das Revoluções, que tinha 2 autores, mas eu não consegui identificar quem escreveu cada capítulo. E aí essa obra é protegida como um todo, certo? Os 2 autores terão os mesmos direitos sobre a obra, eles terão a possibilidade de, inclusive, tirar o seu nome das publicações, certo? Ele pode dizer assim, não, eu não quero mais que meu nome apareça na publicação. Você publica a obra aí, mas eu não quero que meu nome apareça. Não, eu me senti prejudicado com relação à publicação da obra, eu acho que eu não recebi a remuneração devida, eu posso entrar com uma ação, certo? Pedindo a remuneração, independentemente do outro autor. E aí são a questão das obras coletivas. Na obra individual, o autor que publica uma obra sozinho, sem a colaboração de outro autor, ou seja, não tem coautor naquela obra, ele independentemente tem os direitos sobre a obra, ele pode inclusive cessar a publicação, manter a obra inédita e, inclusive, manter o anonimato, caso ele queira. Isso, muito bem explicado.
Então, né, continuando, nós falamos sobre autor, né, coautor, autoria, e caso a obra, né, de um autor desconhecido, eu posso referenciar sem incorrer em plágio? Ah, essa é uma dúvida muito comum, já recebi diversas dúvidas com relação a isso. Mas, Eric Clapton, eu vi uma obra, eu não sei quem é o autor, não tem o nome lá. Como é que eu faço? Eu posso fazer isso? Será que não vai ser plágio? Então, existe a possibilidade, inclusive prevista ali na lei de direito autoral, de o autor manter o anonimato. Isso é muito comum, inclusive em poesias, ou utilização de pseudônimos. Eu não quero usar o meu nome mesmo, eu posso publicar um poema sem colocar lá Eric Clapton Medeiros. Eu posso colocar um pseudônimo, tipo Eric, tipo fulano de tal X, entendeu? Isso é muito comum em diversas obras. Então, da mesma forma, essas obras elas podem ser citadas, elas podem ser mencionadas. E aí é importante que a gente recorra aí a norma de referências. Por exemplo, eu volto novamente ao pessoal a assistir a live da professora Vanessa, certo? Que já tratou sobre o tema de como referenciar uma obra que não tem, que não teria um autor conhecido, certo? Que eu não conheço o autor. A explicação lá, que seria na norma 6023 de 2018, no item 8.1.4 da norma de referências, existe lá a especificação de como fazer a citação, a referência a um autor desconhecido. Então, eu posso utilizar essa obra sem incorrer em plágio tranquilamente, contanto que eu faça a devida referência. Isso, justamente. Que é o quê, né? Não, você não vai fazer a entrada da referência colocando autor desconhecido, nem anônimo. Não, não faça isso. Isso está errado, né? Como você vai fazer a entrada? Vai ser pelo título, né? Pelo primeiro nome do título, a primeira palavra do título. Você vai colocar em caixa alta, seguido dos demais elementos de referência, certo? É o que a norma aconselha. Vanessa, didaticamente, né, com exemplos, ela explica muito bem essa parte. Então, vocês vão lá, confere a live no canal do Descomplica no YouTube. Está muito boa, com muitas dicas, com muitos exemplos, tudo muito claro, especialmente para você. Isso Isso, mesmo, você não exatamente. deve usar o termo anônimo, isso, e nem autor Nem autor desconhecido. Né? desconhecido, Não vamos. exatamente. Porque se você não conhece, então não precisa colocar lá. O autor mesmo, ele já disse que não precisa, ele escolheu por ele, né, por um direito dele, não colocar lá o nome dele. Então, simplesmente coloca o título da obra, diz o ano que foi publicada, certo? O direito dele vai estar resguardado da mesma forma. Isso, justamente. Um outro ponto, né, que foi muito citado, muito pedido na live de citação, foi falar sobre os programas antiplágio, né, que nós temos aí. Você poderia recomendar algum para nós, Eric? Sim, existem diversos meios de você utilizar hoje em dia com a tecnologia, né, softwares que podem auxiliar na identificação do plágio. Muito famoso seria o CopySpider, que aí eu posso incluir a minha obra lá naquele programa e utilizá-los para identificar. Aí eu posso fazer uma pequena revisão do meu trabalho, ver se eu esqueci de fazer uma citação, esqueci de fazer uma referência. Ele vai apontar diversos pontos lá. Existem também o Authenticate, que é em inglês. Eu posso estar pesquisando no Google lá, esse site, e o Plugin, que eu posso estar utilizando. Né? Esses dois seriam com navegadores. E o CopySpider é um software que eu posso baixar, inclusive eu tenho ele aqui no computador, vou mostrar para vocês. Eu posso baixar no meu computador e utilizar ele para fazer a revisão da minha obra. Certo? Eu faço uma revisão lá, ele vai identificar se esse termo, se existe alguma parte ali que não tenha sido utilizado, ou que já foi utilizado em determinada obra, e aí eu posso estar utilizando para fazer a revisão. Eu vou colocar aqui, vou dar só um minutinho, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada na tela do meu computador. Esse é um programa aqui, dá para ver aí direitinho, Febrani? Sim, dá para ver. Pronto. Esse aqui é um programa CopySpider, certo? Após baixar o programa, eu posso utilizá-lo gratuitamente, é um programa extremamente famoso, certo? É o CopySpider. Eu posso vir aqui, muito simples de usar, eu clico em arquivo, cliquei em arquivo,
ele vai abrir as pastas do meu computador, eu adiciono um arquivo que eu qualquer, e aí eu clico em iniciar. Ele vai fazer a análise do meu trabalho, certo? Esse procedimento demora um pouquinho, ele vai avaliar o meu trabalho e depois ele vai estar indicando se há plágio ou não no meu trabalho. Esse trabalho em questão, ele já foi publicado. Então, com certeza, ele vai encontrar, eu já tinha feito o teste, ele vai encontrar aí, ele vai encontrar o meu trabalho, a Eric, publicação do meu mostra trabalho e vai novamente apontar, para a olha só, gente. existe possibilidade... Só um minuto. Mostra novamente para a gente. Eu desabilitei agora os comentários. Eu tinha esquecido de... Isso, agora, pronto. E aí ele vai fazer um procedimento de busca, certo? Nesse procedimento de busca, ele vai identificar se essa obra já foi utilizada ou não. E aí ele vai falar, olha, tem porcentagem de tantos por cento de plágio em tal trecho. Essa obra já foi citada aqui, esses termos aqui já foram utilizados. E demora um pouquinho, mas ele encontra. Essa obra em específico, ela já foi publicada, então com certeza, ao final, ele vai me indicar ali as possibilidades de plágio. Ótimo. Vou retomar os comentários. Eu tinha... Eric? Site aqui, a gente vai disponibilizar posteriormente os links desses sites, certo? Que eu posso estar utilizando para fazer a verificação do plágio. Eu posso estar utilizando o CopySpider. Dá uma dica aí no Descomplica de como utilizar esse software, um videozinho bem explicativo, bem tranquilo, de como eu posso estar utilizando esse software para que todos possam acompanhar. Que eu vou colocar para vocês o Plagium, certo? É esse site aqui. Eu posso estar copiando aqui o trecho que eu quero verificar. É um site bem famoso, muito bom de se utilizar. Posso estar utilizando. E o Authenticate. Esses professores, ele é inclusive internacional. Então, em países, de outras localidades, é muito bom. É um excelente mecanismo aí para eu estar fazendo a prevenção de plágio no meu trabalho acadêmico. Isso, né? É um auxílio não só para o professor, como para o aluno também, né? Eu posso ter, eu devo ter e utilizar. A professora compartilhou nos comentários o link. Nós também vamos deixar, né, compartilhar na descrição, certo? Do vídeo, vai estar lá. Você pode encontrar, a professora também está compartilhando do outro, mais que os professores utilizam, né, lá na universidade. E é isso, então, faça esse conjunto, né? Tenha isso, né? A professora disse que é utilizado pelos professores da UFPB, o que Eric mostrou por último. E é justamente isso, faça esse arranjo, né? Tenha o CopySpider, é muito simples de utilizar, de baixar, de instalar e de utilizar, né? Qualquer aluno não vai ter dificuldades. E se você fizer, né, a utilização dele junto com a atenção, né, com respeito à obra do autor, citá-lo em parceria com a utilização das normas de citação e a norma de referência, então a probabilidade de né, de você incorrer no plágio será mínima e ainda com a orientação do professor, né? Então, assim, e se você tiver ainda dificuldades, procure um professor, procure o seu orientador, procure um bibliotecário, uma bibliotecária. Nos procure, né, no Descomplica TCC, deixe a sua dúvida no nosso Instagram, nós tiraremos a sua dúvida com todo prazer, esclareceremos, né? E procure o Eric, qualquer colaborador, nós estamos aí com toda a disposição para ajudá-los a descomplicar, né, esse processo de elaboração do TCC, que é um período tão difícil, né? Então, nós estamos caminhando para o final, realmente já estávamos bem perto de terminar, né? Infelizmente, não ficam as perguntas da outra, quando a gente encerra, os comentários saem, mas
Eric, quais são as suas dicas, né, para quem quer conhecer mais sobre o tema? Primeiro, a leitura da lei, né, a lei número 9.610, de 98, ela não é uma lei grande, certo? É no máximo cento e poucos artigos ali, não, acho que não chega nem a 120 artigos. É uma lei realmente curta em comparação às leis. Eu posso ler ela em uma tarde, tirando uma horinha do meu dia, eu posso dar uma lidinha na lei tranquilamente, certo? E aí, dá uma lidinha na Constituição, caso queira, o artigo 5º, inciso 27 da Constituição, e existe a possibilidade de fazer um curso sobre direitos autorais básicos, que é fornecido pelo próprio governo, certo? Noções gerais de direito autoral. Tá disponível ali na virtual.gov.br, certo? Eu dou uma pesquisadinha ali nos cursos, eu posso me inscrever gratuitamente, não paga, e eu ainda recebo um certificadozinho ao final do curso, com disponibilização de materiais, são 4 módulos, se eu não me engano, lá sobre direito autoral. E quem quiser também pode estar entrando em contato aí com o seu advogado de preferência, com o pessoal do Descomplica, conosco aqui, não tem nenhum problema, a gente está sempre disposto aí a prestar informações à população. Né? Nosso dever, nossa obrigação é estar prestando essas informações. E aí, quem quiser fazer esse curso, faz, eu acho que é muito válido, principalmente agora nessa época de quarentena. Quem tiver um tempinho livre, muito simples de fazer. Os 4 módulos têm cerca de 20 páginas no máximo ali nos PDFs, no conteúdo, e eu posso fazer tranquilamente, conhecer um pouquinho sobre direito autoral e plágio e ainda ganhar um certificado ali. Aquele que está precisando de horas extras curriculares é excelente. Isso. Estão entrando, estão aqui acenando para nós. Thalita, comenta, Nós temos a presença obrigada. aqui de uma arquiteta formada na UFPB, arquiteta do IFPB, ela Jaciara Lopes da Silva. É um prazer tê-la aqui conosco. Ela que se formou na UFPB também, mestre em arquitetura pela Universidade do Rio Grande do Norte, pela UFRN. É um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Nossa, muito prazer imenso. Obrigada pelos esclarecimentos. Santiago coloca, né? Elaine agradece para muitos coraçõezinhos, né? Teve muitos agradecimentos na anterior, agora excelente, a Emanuele, nossa colaboradora do Descomplica. Muito obrigada a todos que estão retomando, né? Felizmente já estamos no final. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, que não foi esclarecida, pode colocar. Eric, com certeza, vai esclarecer tudo. E se tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com ele, né? Pode escrever no Descomplica. E já adianto, né, que se alguma pergunta não foi respondida, ela será encaminhada a Eric vai responder e nós vamos colocar nos stories do Descomplica TCC, no Instagram do Descomplica, certo? Eric, muito obrigada, certo? Foi incrível, muito esclarecedora. Me sinto muito honrada em participar, em estar aqui nesse momento. E eu vou deixar aqui o contato de Eric, certo? O e-mail, ericlestonadv@outlook.com. ericlestonadv, adv de advogado, certo? @outlook.com. Tudo minúsculo e junto, certo? Então, qualquer dúvida, pode escrever, pode entrar em contato, né? Pode entrar também em contato pelo Instagram do escritório, né? Temos que prestigiar, temos aqui um comentário da Ciara, né? Temos que prestigiar esse projeto tão importante. Muito obrigada. Está aqui entrando, né, as pessoas voltando. E, como eu disse, né, as perguntas serão respondidas, certo? Em um outro posteriormente. Vocês fiquem de olho no nosso Instagram, certo? E aproveito já para falar da nossa próxima live, né? Que será quinta-feira, de 18. Isso, as nossas lives são sempre às quintas, às 19 horas. Você não pode perder, está incrível a temática, escrita científica de alto impacto. Ela será com Verônica Cavalcante, que é graduada em letras pela UFPB, nossa colaboradora. E ela vai estar com Joana Ferreira, que esteve na live anterior, certo? Que está aqui dividindo esse mês de lives comigo. Nós estamos intercalando aqui a mediação. Então, anota aí, deixa marcado, registrado a próxima live, escrita científica de alto impacto, certo? Professora Alzira, excelente live,
né? Obrigada a todos. E nós temos sempre um jeitinho, né, muito nosso de finalizar, não é isso? Que afinal, né, Complicar para quê, né? isso, Descomplica TCC. descomplica TCC, afinal, complicar para quê? Então, muito obrigada, boa noite a todos, agradeço imensamente, né, todos que retornaram, que estiveram aqui. A professora Alzira Eric, obrigado pelos conhecimentos compartilhados. Eric, muitíssimo obrigada mais uma vez. Né? Eu que agradeço a oportunidade, foi excelente, foi realmente uma honra estar aqui com vocês no Descomplica, é sempre um prazer estar aqui, e a gente fica sempre disposto aí a estar colaborando e compartilhando conhecimento. Isso, exatamente. Ok, obrigada, professora, obrigada, Elaine. Então, é isso, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.